Feliz sábado, igreja. É um privilégio imenso poder estar aqui com vocês mais uma vez, né? Quero agradecer muito mesmo o convite que o irmão Erivaldo se estendeu, juntamente com sua família, para poder estar aqui com vocês, tá bom? Estou ali, né, acompanhado com a minha esposa, meus 2 filhos, casal, lindo e maravilhoso, né? E é uma oportunidade imensa, meus queridos, poder estar aqui com vocês. Quero pedir a vocês, como igreja, que preste muita atenção no que Deus veio trazer para você nessa manhã. Tá bom? É uma mensagem, meus queridos, que eu comecei a pregar ela tem 8 meses atrás. Não só ela, mas comecei esse ministério, né? Sou um jovem de 23 anos, casado há 5 anos e apaixonado por Cristo Jesus e pelas profecias do Senhor. Até então, nossa irmã diz que nós estamos na escola de Cristo. Então, todos os dias Ele nos ensina, né? Nós não sabemos de nada, né? Então, preste muita atenção no que Deus veio trazer para você nessa manhã. É uma mensagem, meus queridos, que eu costumo dizer que nós não vamos sair daqui sem antes tomar uma decisão radical. Se tem pessoas aqui hoje em cima do muro, vai sair. Então, que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração. E fale ao seu coração também, meu amigo, você que está nos acompanhando, tá bom? Eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos e vamos falar ao nosso Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós queremos muito, muito, Pai, agradecer ao Senhor como em congregação, pela oportunidade, Pai, e o privilégio de estar na casa de oração. O Espírito Santo do Senhor nos conduziu aqui, Pai. Então eu te peço, Pai, que esse mesmo Espírito Santo, Pai, faça-nos entender essa mensagem muito importante que venha de encontro com a nossa atualidade. Que nós possamos agora, nesse momento, desconectar do mundo e conectar com o Senhor, Pai, para podermos entender, Pai, essa mensagem solene para os nossos tempos. Que o Senhor possa me usar, Pai, como instrumento. E que o seu Santo Espírito, Pai, fale ao coração de cada um aqui. São bênçãos que nós te pedimos, Pai, por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, em uma conferência feita por Adolfo Soares, acho que muitos conhecem ele aqui, pela Novo Tempo, ele estava fazendo essa conferência para teólogos. E o tema dessa conferência era a identidade da igreja, ou crise de identidade. E ele abordou 5 tópicos lá. Um desses 5 tópicos foi o que mais me assustou um pouco. E o nome desse tópico é o empobrecimento dos púlpitos adventistas. Infelizmente, meus queridos, existem alguns tipos de pregação que a qual Deus nos chamou para pregar, que infelizmente está se tornando uma extinção nos púlpitos adventistas, e principalmente nos cultos sabáticos. Então ali ele começa a descrever algumas coisas. E uma das palavras que eu nunca vou esquecer é: a mensagem, ela não pode ser um aconselhamento, ela tem que ser um propósito. A mensagem do Senhor, ela tem que dar um choque de realidade no povo, para que eles não entrem e saiam como entrou. Mas tem que ser um despertamento. Então o tema a qual o Senhor veio trazer para mim e para você nessa manhã, é um tema muito importante. Tá ali, né? Vai aparecer aqui, meu querido? Dá para soltar aqui? Soltou só ali. O selo de Deus e o desencadear da história. Coloquei ali uma imagem meio impórbile, meio exagerada, mas aquela ali é a cena de um filme que se chama Soldado Doss. Ele é um soldado que foi adventista do 7º dia. E dentro do exército, ele se propôs a não pegar em arma, mas salvar vidas. Acho que vocês já ouviram falar desse filme, né? Então, o tema a qual nós vamos falar por essa manhã é aquele ali. O selo de Deus e o desencadear da história. Tá bom? Pode passar, meu querido. Existem diferentes tipos de selo na Bíblia.
temos o selo do Espírito Santo, que de acordo com Efésios 1:13, fala que todos aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador, ele já é selado pelo Espírito Santo. Agora, os seus frutos não vai ser mais fruto carnal, mas sim frutos espirituais, de acordo com Gálatas 5. Temos ali também o selo da redenção. Temos também ali o selo da justiça pela fé, ou o sinal da santificação. A partir do momento que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós somos separados por Deus desse mundo. Nós somos separados. E o que nós vamos abordar por essa manhã é aquele ali: o selo da lei de Deus e o selo do Deus vivo. Vamos falar sobre esses dois tópicos final. Pode passar, meu querido. Onde Deus revela o seu selo? Abra sua Bíblia, apesar que está no slide, mas abra sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo... Deixa eu abrir aqui a minha. Isaías 8:16. Isaías 8:16. Amém? Diz assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Resguarda o testemunho, ou guarda o meu testemunho, e sela a lei no coração dos meus discípulos. Duas palavrinhas agora que nós vamos desencadear e entender. A primeira é: o que é selo? E a segunda é: na onde que eu vou encontrar esse selo de Deus na lei de Deus? Vamos lá. O que é um selo? Antigamente, quando os reis mandavam uma carta, por exemplo, Ezequiel, vou citar uma história. Ezequiel capítulo 18, 2 Reis capítulo 18. Você vai ver ali que Senaqueribe, ele quer invadir que cidade? Jerusalém. Então ele manda uma carta para quem? Para Ezequias, através de seu mensageiro Rabseque. Nessa carta, meus queridos, ela tinha que conter 3 características para ser considerado um selo. A primeira característica é o nome do governador. A segunda característica é o cargo do governador. E a terceira característica é o território que ele domina. Então, quando essa carta chegou para Ezequias, ele viu o nome do governador, Senaqueribe. Depois ele viu o seu cargo, que é o quê? Rei. E depois ele viu também o seu território, que era o quê? A Síria. Então ele falou: eu já sei quem que é. Mas tinha que conter essas 3 características para ser considerado um selo. Deu para entender? Agora, nós precisamos entender na onde que a gente vai encontrar essas 3 características do selo de Deus na lei de Deus. E na onde nós encontramos isso? Abra sua Bíblia em Êxodo 20. Vamos ver se realmente nós vamos encontrar essas 3 características do selo de Deus lá em Êxodo 20. O que é o Êxodo 20? Êxodo 20 é os 10 mandamentos de Deus, escrito pelo seu dedo e dado a Moisés lá no Monte Sinai, como 2 tábuas de representação. Os 4 primeiros mandamentos, o nosso amor para com Deus, e os últimos 6 mandamentos, nosso amor para com o meu próximo. Então não tem como eu cumprir só uma tábua do mandamento, porque senão eu vou estar indo contra 1 João 4,20, que diz o que lá? Se alguém disser, eu amo a Deus, e eu odeio meu irmão, ele é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem nunca viu. E aí? E também se cumpre o que está escrito lá em Tiago 2,10. Se tropeçares em um só mandamento, tropeçou em todos. Então, tem que ser os 10 mandamentos integral, todos. Então, vamos ver aqui, através do verso 8 até o 11, na onde nós encontramos essas 3 características do selo de Deus. E assim lemos, acompanhe comigo. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do
Fala, igreja. Senhor teu Deus. Então aqui está o quê? A primeira característica do selo de Deus. Você está entendendo, meu amigo? Essa mensagem que Deus tem para o seu coração? Acompanhe comigo agora a segunda característica do selo de Deus, que é o quê? O nome do seu governante. Cargo quer dizer, vamos lá. Acompanhe comigo. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. A segunda característica do selo de Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor. Então, qual que é o cargo de Deus? Criador. Qual que é a segunda característica dele? Criador. E qual que é a terceira característica? O seu território. E qual que é o território dele? Tematicamente, que já fala, ó, os céus e a terra e o mar, e tudo o que nele há. Essas 3 características do selo de Deus, nós só encontramos nos 10 mandamentos do Senhor. Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja e para os nossos amigos que estão acompanhando. Se eu tirar o 4º mandamento de Êxodo 20, eu consigo provar para alguma pessoa, biblicamente, eu não estou falando cientificamente não, que Deus é criador? Não. Então, quando nós tiramos o 4º mandamento de Êxodo 20, nós também tiramos as credenciais que Deus é criador. Nós tiramos as credenciais que Deus é criador. Pode passar, meu querido? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, meus queridos. Ficou um pouquinho pequeno, mas diz assim. A lei de Deus, em Êxodo 20, do 3 ao 17, diz assim: possui um mandamento. Deixa eu ler aqui. Possui um mandamento que apresenta todos os elementos que devem estar presentes no selo divino. O que nós acabamos de desencadear. Nome do governante, Senhor teu Deus. Cargo, porque em 6 dias fez o Senhor. Território, os céus e a terra e o mar, tudo que nele há. É isso aí. Pode passar, meu querido. Beleza, vamos lá. Que mensagem é proclamada a toda a humanidade no tempo do fim? Apocalipse 14, 7 diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Olha a referência que ele está dando ali na terceira característica do selo de Deus. Adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Sabe por que eu coloquei Apocalipse 14? Porque lá em Evangelismo, página 119, diz assim: em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. A proclamação da primeira e da segunda e da terceira mensagem angélica. Era isso que Adolfo Soares estava falando lá. Meus queridos, eu não quero jogar aqui balde de água gelada em muitos sermões que vêm sendo apresentados no nosso púlpito. Mas devemos dar a nossa essência como identidade. Nossa, como que um jovem de 23 anos de idade está pregando isso na igreja? Eu também não sei. Mas minha esposa sabe que 8 meses atrás eu clamava, eu chorava, pedindo sabedoria para Deus, para que eu pudesse conseguir ter a coragem de trazer mensagens como essa. Porque você acha que Satanás está feliz? Nunca, nunca. Ele me fez de tudo para me destruir durante essa semana, para mim não estar aqui. E uma das provas está aqui. Tive um acidente que quase não pude estar aqui, mas pela graça daquele que reina, eu estou aqui. Pode passar, meu querido. O selo do Deus vivo é colocado nos que guarda consciosamente o sábado do Senhor.
Os que querem ter o selo de Deus na sua testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. Quando fala testa, tem pessoas que não entendem, mas quando fala testa, meus queridos, é na questão de escolha, tá bom? Mente. Não é nada que vem, planta na gente, não é isso aí não. Isso é fábula, isso aí é mentira, tá bom? Passa, meu querido. Agora nós vamos aprofundar aqui. O selamento e o tempo de angústia. Pode ir, meu querido. O que é o selo do Deus vivo? Qual o propósito do selo de Deus? Quando o selamento acontece? Quem receberá o selo do Deus vivo? Antes da gente continuar, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7. Vamos entender aqui agora um evento, certo? Muito interessante para a gente dar procedência no slide. A gente vai ler do verso 1 até o 3, tá bom? Eu não vou abordar todo o contexto, porque senão a gente vai entrar nessa questão de 144 mil. E se a igreja, que é a igreja, não se posicionou se é simbólico ou é literal, quanto menos eu. Beleza? Mas eu recomendo a vocês que olhem a primeira visão de Ellen White, tá bom? Lá dá um desfecho bem interessante sobre os 144 mil. Diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do céu, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra e nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Vamos entender aqui agora, meus queridos, que evento que está acontecendo aqui. A primeira palavrinha é essa, acompanha comigo aí. E depois disto o quê? Aqui ele está se referindo a algo anterior que foi falado. Então, quando você puxa algumas folhinhas para trás, você vai ver que os selos foram abertos. Então, som. Fiquei lá, né? Peraí. Som. E depois disto, então você, quando puxa algumas folhas aí, você vai entender que do 6º selo para o 7º selo tem um intervalo. Porque o 7º selo que tem que ser aberto é o quê? A volta do nosso Senhor Jesus. E lá diz bem assim: o 7º selo foi aberto e houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Profeticamente falando, eu ia até trazer minha Bíblia, versão King James, porque lá ela tem todo o grande conflito. O grande conflito fala que essa meia hora significa 7 dias e meio, nós se ascendendo aos céus. Glória a Deus, meus queridos. Quando Cristo vier, nós vamos ter a oportunidade de viajar 7 dias até se ascender à cidade de Deus. Então, esse intervalo depois disso, certo? E diz assim: vi 4 anjos em pé no 4 cantos da terra, que ele está falando simbolicamente, meus queridos. A terra não é quadrada não, nós temos base para isso. É redonda, mas ele está falando simbolicamente. Ele vê 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, fazendo o quê? Ele retendo, segurando os ventos. Para quê? Para que esse anjo saia da nascente do sol, esse anjo, certo? Para que ele possa selar na fronte os servos de Deus. Olha que maravilha. Então hoje nós temos anjos segurando os ventos. O que significa ventos em profecia ou na Bíblia? Guerras, contendas. É isso que significa. Ele está retendo, segurando esses ventos, para que ele possa passar em algumas cadeiras aqui, e te abraçar, e te selar, e te preparar para o tempo de angústia. Agora vamos voltar para os slides aqui. Beleza.
Qual é o propósito do selo? Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Vocês lembram quando o anjo passou naquela noite e destruiu aquele povo? Qual foi o povo que não foi destruído? Todos aqueles que tinham o sangue do Cordeiro nas suas portas. Então prestem atenção, meus queridos. Você não pode ficar fora desse evento. Se você não receber o selo de Deus vivo, as 7 pragas de Apocalipse 16 vai cair para todos esses. Você não pode ficar fora desse evento. Você não pode ficar. Eu não sei quem que falou aqui na frente, mas uma coisa é verdade. Nós estamos vivendo em um tempo que nós precisamos sair de cima do muro e tomar decisões radicais por nossa vida e por vida das nossas famílias. É isso que precisamos fazer como povo de Deus. Quando o selamento acontece, antes ou depois da chuva serôdia? Eu trouxe, meus queridos, essas perguntinhas para a igreja descontrair, para não ficar só o pregador. Mas e aí? O que os irmãos acham? Vai ser antes ou depois? E aí? Eu gosto muito do Fagner. Cadê ele? Cadê o Fagner? Ele foi embora? O Fagner, ele sempre... Pode voltar, meu querido. Volta um pouquinho aí. Quando o selamento acontece? Antes ou depois da chuva serôdia? Nós precisamos entender uma coisa sobre a chuva serôdia. De Atos 2, que foi a primeira igreja cristã, ou primeira igreja primitiva, houve uma dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado ali como chuva temporã, um cumprimento de Joel 2:28, certo? E a chuva, meus queridos, tanto serôdia como temporã, ela tinha grande significado para o povo de Israel, certo? Até mesmo alguns livros, que nem Deuteronômio, fala que era uma chuva antes e depois. Então, na Palestina, o povo de Israel ele sabia o tempo exato de quando essa chuva ia vir. A temporã, por exemplo, ela vinha entre setembro, outubro, novembro, e depois de um semestre vinha a serôdia. Para quê? Para maturar o grão e fazer a colheita. Então, a pergunta que está ali é: quando o selamento acontece, antes ou depois da chuva serôdia? Vai, meu querido. Será que é antes, meus queridos? Antes de a obra encerrar-se e terminar o selamento do povo de Deus, receberemos o derramamento do Espírito de Deus. Glória a Deus, vai ser antes. Sabe por que vai ser antes? Sabe por que vai ser antes? Porque o Espírito de profecia fala que quando nós recebemos a chuva serôdia, que é o cumprimento de Apocalipse 18:1, que é o 4º anjo, que ele vai vir, vai derramar a sua taça e toda a terra vai se iluminar com a sua glória. O Espírito de profecia fala, meus queridos, que o nosso rosto vai brilhar como a luz do meio-dia. Nós vamos ser transportados para outros lugares para dar testemunho e razão da nossa fé. E ela também vai vir como cumprimento, certo? E quando a gente olhar muitas vezes para as cadeiras da igreja, vai falar: não, aquele irmão ali, rapaz, esse irmão aí, ele está aqui. Vai ter muitas surpresas. O conselho que eu dou para os pais, para as mães: continue orando por seu filho, filha, amigo que está fora da igreja. Porque antes do fechamento da porta da graça, meus queridos, os últimos incensos de oração subirá ao trono do Senhor Jesus. E Ele vai fazer a última intercessão. Os filhos que hoje estão fora da presença do Senhor, se os pais ainda estão orando, você pode ter certeza que Ele vai voltar. E vai voltar mais forte do que antes. E vai nos ajudar a terminar essa obra. Então a resposta está aí. Passa, meu querido. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou uma mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação do templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã
sobre os discípulos no dia de Pentecoste. Uma coisa é certa: Jesus hoje está fazendo um grande trabalho no santuário celestial, que é fazendo as remissões e perdoando os nossos pecados. Então nós, como povo de Deus, o que deve fazer? Abandonar, largar, fazer abstinência de Babilônia. É simples. A gente não precisa rodear toco aqui para fazer uma explicação, não. É simples. Enquanto Cristo está intercedendo por nós, fazendo todo esse trabalho, o que nós devemos fazer aqui? A purificação da alma. Seja no falar, seja no vestir, seja em todos os tipos de meios que a gente vivemos. Temos que fazer esse tipo de purificação da alma. Pode passar, meu querido. Quando o selamento acontece? Antes ou depois da lei dominical? E aí? O que os irmãos acham? Vai ser antes ou depois? Antes? Vamos ver o que o Espírito de Profecia diz. Passa, meu querido. A imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Esta é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de serem selados. Então vai ser antes. Vamos supor que o decreto sai agora lá nos Estados Unidos. Ah, já estou selado, então agora é só glória e bênção. Não, você não está selado ainda não. Sabe por quê? Porque quando o decreto dominical vier, meus queridos, vai vir também juntamente com a mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, a unificação do quarto anjo. Então também vai vir a mensagem do quê? Do alto clamor. É aí que Ellen White fala que vai vir pessoas para essa igreja, a igreja verdadeira, de acordo com a Bíblia, que vai terminar a obra que hoje nós não conseguimos terminar. Não sou eu que estou falando, não. É a nossa irmã. Pode passar, meu querido. O que estão fazendo os irmãos na grande obra de preparação? É uma pergunta. Os que se acham unidos como o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que humilha diante de Deus e purifica a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro, sem mácula, para toda eternidade. Amém. Pode passar, meu querido. Outra perguntinha. Quando o selamento acontece? Antes ou depois do fechamento da porta da graça? E aí, meus queridos? Será que vai ser antes? Rapaz, eu acho que é depois, hein? O irmão está pregando heresia. Vamos lá, passa aí. Vamos ver o que o Espírito de Profecia fala. Os justos vivos receberão o selo de Deus antes do fim da graça. Vai ser antes, meus queridos. Sabe por quê? Até falei ali na lição. A profecia que a igreja adventista hoje prega, ela se fundamentaliza na escola de quê? Historicista. Então nós cremos que a história o quê? Se repetirá. Então quando a palavra de Deus fala bem assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem, ou no segundo advento, o que ele está falando ali? É que ela vai se repetir. Até falei ali na classe, que esse verso ele é muito interessante, dá para a gente extrair muita coisa. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Comiam e bebiam, e casavam-se e se davam-se casamento. Vamos destrinchar aqui agora. Quando ele fala bem assim, comiam e bebiam, o problema não está na comida, mas o que você está comendo. Olha que interessante. Quando ele fala, casavam-se e se davam-se casamento, o problema não está no casamento, mas as formas dos casamentos que estão sendo aplicados hoje. Aí que está o problema.
Então a história vai se repetir, meus queridos. Apostasia ômega. E nós já estamos presenciando aí algumas delas, né? Pode passar, meu querido. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. Pode passar, meu querido. Os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar na presença do Deus Santo. Suas vestes devem ser imaculadas, o caráter liberto do pecado, pelo sangue da aspersão, mediante a graça de Deus e ao seu próprio esforço diligente. Devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Olha a recomendação. Passa, meu querido. Todos os que professam guardar o sábado serão selados? E aí? E aí? Quero fazer essa pergunta para você também, meu amigo. Você que está assistindo a gente, não sei qual é a formação religiosa que você tem, não sei qual os seus pensamentos aos irmãos adventistas, mas a pergunta está estendida aí. Todos aqueles que guardam o sábado serão selados? Mas todo dia eu estou na igreja, estou estudando a lição, estou pregando, cantando, estou em sábado certinho, fazendo culto familiar. Será que Deus seria muito injusto comigo de não me selar? Passa, meu querido. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muito há mesmo entre os que ensinam a verdade a outros. Ensinam a verdade a outros, que não receberam na testa o selo de Deus. Tinha a luz da verdade, souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram a obra correspondente. Aqueles que estiverem tão familiarizados com as profecias e com os tesouros da sabedoria divina, deveriam ter agido de conformidade com sua fé. É isso aí, meus queridos. Nem todos que professam guardar o sábado serão selados. Pode passar, meu querido. Pode alguém impuro receber o selo de Deus? Devemos confiar em palavras e interpretações de homens? Quando deve ser o tempo da preparação? Passa. Agora é o tempo de nos prepararmos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres da língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Pesquisem as Escrituras por vós mesmos, para que possam compreender a terrível solenidade do tempo presente. Eu quero fechar aqui com um apelo para a igreja. Um apelo muito importante. Para a igreja, para os nossos amigos que estão nos acompanhando, é o seguinte. Como eu disse no início, meus queridos, nós estamos vivendo em um tempo que nós precisamos tomar decisões radicais na nossa vida. Decisões que muitas vezes vai nos machucar, vai doer. Nossa, eu não quero, mas você precisa. Como eu disse para vocês, eu sou um jovem de 23 anos de idade, que quando conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu não sabia que essa mensagem era muito importante para os nossos dias. Em toda a minha trajetória, eu sou a pessoa mais feliz do mundo pela mensagem que eu conheci e pela família que eu tenho. Antes da minha conversão, eu fui jogador de futebol. Muitos aqui conhecem a minha história.
Tive a oportunidade de jogar em vários times. Tive a oportunidade de conhecer vários jogadores famosos como Robinho, Neymar. Pode entrar no meu Face, vocês vão ver. Joguei em vários times. Mas chegou uma certa vez na minha vida que eu era aquele jovem alegre, feliz, viajava o mundo todo, tinha uma estabilidade boa. Deus, ele tirou uma pessoa muito importante da minha vida, que foi o meu avô. Meu avô já descansa no Senhor tem 8 anos. E eu tenho 6 anos de batismo e de igreja. Eu lembro quando meu avô descansou, ele sempre foi meu microempresário. Eu lembro que quando meu avô descansou, meus queridos, eu comecei a sofrer de depressão. Porque eu não aceitava o fim da minha carreira e eu também não aceitava a morte do meu avô. Mas aí vem Deus e coloca pessoas extraordinárias na nossa vida. Eu tive a oportunidade de conhecer o Daniel, esposo da Pamela, muitos vão conhecer aqui. E olha como que foi o nosso conhecimento. Todos os dias eu ia correr num campinho lá do bairro, e ele sentado, tomando café. E ele viu que eu parei no meio do campo e comecei a chorar, e ele foi até eu. Ele falou: irmão, você está chorando por quê? Eu falei: cara, perdi meu avô e eu estou muito desanimado para continuar nessa carreira. Ele falou: que carreira? Eu jogo bola. Aí nós começamos a conversar ali. Daniel, ele foi jogador também, ele jogou no Curitiba, jogou em vários times. E eu lembro que ele disse para mim bem assim: hein, vamos buscar a Deus aí, cara. Ali na rua 2 do Pedra ali, ó, eles fazem um tal de célula lá, e lá a mensagem é: vamos lá, cara. Eu lembro até hoje, era a igrejinha da irmã Márcia, e eu fui lá com ele. Mas fui na intuição só de observar, não fui com a intuição de buscar a Deus, só por ir mesmo, por educação, né, como muitos falam. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu vi que o ambiente era diferente. Não tinha gritaria, não tinha essas coisas que acontecem aí fora, não. E parece que eu tive um encontro com Deus ali na terra de Damasco. E a partir daquele dia ali, nós começamos a receber estudos bíblicos. Mas eu ainda estava jogando bola. Eu lembro que quando a gente fez o estudo 10, a nova terra, do Ouvindo a Voz de Deus, eu estava lá em Rondonópolis. Eu tinha sido emprestado por União para jogar FMF. E naquele momento ali eu tomei uma das decisões mais radicais da minha vida. A irmã Sebastiana, que era nosso instrutor bíblico, ela e seu esposo, ela ligou para mim e disse: Alan, eu sei que você está viajando aí, teve que parar os estudos. Meu filho, vai ter um batismo aqui na igreja de Tiago e Stephanie. Já liguei para o Daniel, ele aceitou. Agora eu queria saber, meu filho, se você não quer tomar essa decisão na sua vida, de vir se entregar para Deus e largar isso aí. Ela no jeitinho dela. E eu falei: mas irmã, eu sou lateral direito do União, você acha que eu vou sair daqui para... Eu falei: vou pensar no caso da senhora. Quando eu desliguei o celular e eu relembrei todos os estudos que eu fiz com ela, até o 10, eu falei: Senhor, existe uma nova terra, existe um novo mundo para a gente, aonde eu sei que eu vou encontrar com o meu avô. O que eu estou fazendo aqui? Foi naquele momento que eu liguei para ela e falei: irmã, eu estou arrumando as minhas coisas, estou indo imediatamente para Cuiabá. E a irmã começou a chorar, ela é muito sentimental. Começou a chorar. E quando eu cheguei em Cuiabá, a primeira pessoa que eu fui foi no Daniel. E aí, você aceitou mesmo, Daniel? Aceitei. Cara, é isso aí. Nós fomos batizados, meus queridos. E eu era aquele tipo de jovem, adolescente, que sentava lá no fundo da igreja. E quando eu via pessoas pregando ou cantando, eu falava: nunca que eu vou ali na frente. Nunca. Isso jamais eu vou fazer. Como que esse cara tem coragem? Mas aí um servo do Senhor, que se chama José Noel, ele abriu um curso de pregador lá na igreja. Eu falei: eu vou participar, bora lá, Daniel. Sempre fiz tudo com o Daniel. A minha esposa até brinca com a Pamela, que fala que a gente só se separou quando a gente casou, porque a gente fazia tudo junto. E a gente fez o curso de pregador e depois o curso de profecia, e a gente se formou. Meus queridos,
Eu não sei qual foi a sua trajetória, ou como você está aqui hoje, ou como você está, mas uma coisa é certa. Você pode olhar. Nunca foi o homem indo até Deus, mas sim Deus indo até o homem. E uma coisa é certa. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, que trabalhou no coração de um jovem há 6 anos atrás, e ele tomou uma decisão radical, é o mesmo que quer trabalhar no seu coração para que você tome uma decisão radical hoje, agora. É para ontem. Porque, meus queridos, Jesus já está fazendo fronteira com essa terra para nos buscar. Que nós não possamos repetir os mesmos erros que os nossos irmãos repetiram no passado. Fazendo fronteira com Cardes Barneia, endureceram os seus corações. E algo que era para fazer em 3 dias, fizeram em 40 anos. E veio outra geração em seu lugar. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Que Deus abençoe. Nesse momento, o trio vai vir cantar uma mensagem musical aqui. E que eles, ao cantar essa música, eu peço a você que feche seus olhos. E se o Espírito Santo do Senhor tocar no fundo do seu coração, levante. Porque eu quero fazer uma oração com você. Amém? Estrangeiro e estou por aqui de passagem, hoje estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar, vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, onde Cristo virá me buscar para viver no lar. Tristeza e nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar é ver Jesus abraçá-lo e dizer obrigado
fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar, vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. E amado Pai, nós queremos aqui agora, Pai, juntos como congregação, e até os nossos irmãos que estão acompanhando através das redes sociais, agradecer ao Senhor, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque até aqui, Pai, a sua graça e a sua misericórdia têm nos alcançado. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa salvar cada um que aqui está, Pai, e possa usar também, Pai, nesses tempos, nesses dias que estamos vivendo, que a nossa vida seja um testemunho, que as nossas vidas sejam uma carta aberta para o mundo, Pai, a testemunha a todas as nações. Nos proteja, Pai, no tempo de angústia que está perto, Pai, de vir. Eu te peço, Pai, que antes do fechamento, Pai, da porta da graça, nós possamos, Pai, ser aperfeiçoado no nosso caráter, para que possamos estar de pé naquele dia. Cuide dos nossos filhos, cuide de cada líder, cuide de cada pastor, cuide da sua obra, Pai, porque nós somos falhos, pecadores, mas o Senhor nos confiou a essa obra. Então nos prepare, Senhor. Eu te peço, Pai, que o seu Santo Espírito esteja conosco nesse sábado maravilhoso, e que ele possa estar por toda a eternidade. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Eu te peço agora que ao sairmos daqui, Pai, da tua casa de oração, nós já possamos sair com decisões radicais, Pai, que iremos tomar. Não importa o efeito, mas nós sabemos que o Senhor vai estar conosco. São bênçãos que nós te pedimos, não que haja mérito em nós, mas pelos méritos daquele que morreu e um dia ressuscitou, e há de vir um dia nos buscar, que é Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Peço que continue de pé para louvarmos com o último cântico antes de sairmos. Desde já agradecemos, né, ao grupo, ao trio e ao Alan, que foram com certeza usados por Deus nessa manhã. Que Deus continue usando vocês. Muito obrigada pela presença de cada um também que estiveram conosco aqui nessa manhã. Já estão convidados a estarem conosco amanhã, às 19h30, para o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos cantar antes de sairmos.
hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Amém? Que possamos todos ter um sábado rico em bênçãos na presença do Senhor.